Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dele, do Holandês Voador. E hoje eu tô aqui pra indicar pra vocês vários filmes marotos na Prime Video pra você assistir nesse feriadão. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo que hoje não tem Denzel, mas tem Jack Nicholson. E o primeiro filme da lista de hoje é um lançamento bem recente dos cinemas, um filme com elenco estelar, que é ele, Entre Facas e Segredos. No filme a gente acompanha um detetive vivido pelo Daniel Craig, que foi chamado para investigar o mistério da morte do patriarca da família Trombe, que foi interpretado pelo nosso querido Christopher Plummer, conhecido também no Holandês Voador como Papai Chris. Só que o detetive descobre que tanto os funcionários misteriosos quanto os integrantes dessa família, que são muitos inclusive, são todos suspeitos pela morte do Papai Chris. Esse filme, com esse enredo, por mais Agatha Christiesco que ele possa soar, é um roteiro original do Rian Johnson, que foi indicado ao Oscar esse ano como melhor roteiro original. E eu não era muito fã do Rian, até assistir esse filme, que é sensacional. Além de ter um elenco composto por Toni Collette, Michael Shannon, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson e Chris Evans, que depois de Ultimato também pode ser chamado de Papai Chris. E apesar dessa inspiração que eu citei nos romances da Agatha Christie, o enredo se destaca como identidade mais particular, na verdade. Até porque o foco da trama se apoia bem mais em como e por que as coisas aconteceram do que exatamente em quem fez acontecer. É claro que existe sim um jogo de investigação pela identidade do possível assassino entre tantos personagens, mas o Rian Johnson não quer que você fique preocupado demais em descobrir essa identidade, já que isso poderia desviar a sua imersão na história. Então essa inspiração nos romances da Agatha Christie acaba sendo muito mais atmosférica do que narrativa. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, é claro, mas o Rian Johnson usa um artifício muito interessante que, ao mesmo tempo que provoca uma expectativa alta para um plot twist desde o começo, consegue subverter os elementos mais clichês de filmes com essa temática. Até porque muitos filmes sobre investigação, sobre mistério, acabam caindo na armadilha de serem lembrados exclusivamente pelo final, mas Entre Facas e Segredos cria uma imersão desde o começo, chamando a atenção seja pelo elenco estelar já apresentado em menos de 10 minutos de filme, ou pela cenografia, que cria um ambiente amplo e com um ar artístico e até europeu no design da mansão. E o elenco não se destaca só pela presença não. O Daniel Craig incorpora um detetive digno de Hercule Poirot, ainda que não seja tão afetado e excêntrico quanto um Jack Clouseau de Peter Sellers. A Ana de Armas finalmente ganha um papel para mostrar que é uma ótima atriz em ascensão, e a Toni Collette, como sempre, rouba qualquer cena em que aparece. Eu gosto do Chris Evans também, apesar dele não se destacar em grande atuação, mas é interessante ele voltar a interpretar um papel mais rígido e até provocante, como ele fazia lá no início da carreira. A gente acabou ficando acostumado com Capitão América, né? Então eis um prato cheio para quem gosta de um filme ágil, dinâmico e envolvente sobre mistério, contando ainda com um bom humor contagiante e muito coeso. O Rian Johnson sempre me chamou a atenção pela ousadia dele, porque mesmo não aceitando muitas coisas que ele fez lá em Star Wars, Os Últimos Jedi, eu sempre reconheci que ele preza muito pela subversão da expectativa, e nesse filme agora isso funciona perfeitamente. Confere lá. O próximo filme da lista é o filme do bicho vindo, só que o bicho vem mais ou menos, que é o filme O que nos mantém vivos. Nele a gente acompanha um casal que vai comemorar um ano de relacionamento em uma cabana isolada, onde a personagem da Jack passou boa parte da infância dela, mas não demora muito para algumas coisas começarem a sair do lugar, até que eventos inesperados viram uma contra a outra. Esse é o tipo de filme que eu não vou me estender tanto quanto ao enredo dele, porque o desconhecimento da trama é muito importante para cativar a nossa atenção ao longo do filme. Mas eu posso dizer que, diferente de Entre Facas e Segredos, esse filme aqui não se apoia em fazer segredo sobre alguma coisa específica, mas ele respira através de eventos que vão acontecendo ao longo do enredo, o que significa que, em vez de estabelecer o envolvimento da trama com alguma resposta previsível ou específica demais, o filme está mais preocupado em criar expectativas de uma cena para outra, o que faz com que o filme seja capaz de te surpreender com os rumos tomados ao longo dele, não somente no final. Isso porque ele se apoia em duas questões muito importantes: grandes atuações de duas atrizes que não são muito conhecidas e provocação. Então o filme te faz pensar que ele vai pra cá, só que na verdade ele vem pra cá. Eu não vou dizer que isso funciona perfeitamente em todos os momentos. O filme não foge de alguns elementos irritantes do gênero, como a burrice de alguns personagens, mas a real é que eu só senti isso em um momento específico. No geral, o filme se destaca tanto pela violência sangrenta presente nele, quanto pela naturalidade abordada no elemento social de pano de fundo. Ou seja, esse filme especificamente se beneficia por ter um foco dramático, eu diria até exclusivo, no terror. Então se você se incomoda com algum tipo de crítica social, esse filme não tem isso. Porque, como eu disse, ele trata o romance de forma natural, até porque é um romance
segurança natural. O horror é presente numa questão psicológica e violenta, e o grau de violência é muito bem usado de forma inesperada. Eu falo psicológica, mas ao mesmo tempo o filme não tenta se tornar complexo demais em relação a isso. Então acaba sendo um filme leve do ponto de vista de profundidade. O próximo filme da lista é uma obra-prima, mas antes de falar dele eu preciso dizer uma coisa. Nos comentários aqui embaixo tem algumas pessoas que reclamam quando a gente indica filmes antigos. Já reclamaram até da gente ter indicado filme de 2016, pra você ter uma ideia. Mas aqui no Holandês Voador a gente não se apega à idade do filme, até porque isso não faz a menor diferença entre ser bom ou ruim. E tem filmes que por mais antigo que seja, você tem a obrigação de assistir. Então hoje eu vou puxar um clássico vovô, mas eu não vou revelar a data. Que é ele, Um Estranho no Ninho. No filme a gente acompanha o Randall McMurphy, vivido por um jovem Jack Nicholson, que resolve fingir insanidade pra escapar de ir pra cadeia. O que leva ele a ser internado numa clínica especializada. Só que quando chega lá, ele acaba induzindo os pacientes pra se revoltarem contra as normas rígidas impostas pela enfermeira-chefe da instituição. Então, eu adoro Iluminado. Inclusive, eu acho inacreditável Jack Nicholson não ter sido indicado ao Oscar de melhor ator para aquele filme. Mas a melhor atuação dele foi nesse filme que eu tô indicando agora. Inclusive, foi aqui que ele levou o primeiro Oscar da carreira. Aliás, o filme mesmo levou o Oscar de melhor filme na época. Aliás, se não fosse pela intensidade e visceralidade do Jack Nicholson interpretando esse personagem, Um Estranho no Ninho poderia ser facilmente uma comédia. Por mais que ele conte com um momento ou outro de violência gráfica. Não só por ele, mas a Louise Fletcher também adiciona uma carga mais pesada ao longo do filme, que contribuiu muito para a atmosfera fria e densa, que muitas vezes se disfarça por elementos mais cômicos. Então você pode notar que o filme induz a comédia, inclusive arrancando risadas, mas não demora para ele fazendo referências a elementos mais trágicos e intensos, o que pode gerar uma confusão quanto à sua percepção do que se trata o filme. Até porque muitos filmes que se passam em clínicas psiquiátricas costumam abordar o lado mais psicológico dos personagens, mas esse filme não usa a psicologia como maestro, usa mais como distração, até porque muitas vezes você passa a duvidar da sanidade do próprio Randall, se perguntando se ele permanece simulando a loucura ou se aos poucos ele tá perdendo a cabeça realmente. E o mérito dessa dualidade é exclusivamente do Jack Nicholson, porque se fosse um ator qualquer, a indução por interpretações não seria um artifício tão particular nesse caso. E além do nosso querido Jack, tem também no elenco Danny DeVito, Christopher Lloyd, que é nosso eterno Dr. Brown de Volta para o Futuro, e ele, Brad Dourif, que interpretou o Brinquedo Assassino por muitos anos antes de ser substituído pelo Mark Hamill. Inclusive o Brad tem uma atuação fantástica também nesse filme, e ainda foi o primeiro papel da carreira dele. Então não deixa de conferir esse filme e fazer parte do grupo de pessoas que assistiram Um Estranho no Ninho. E uma curiosidade é que a Netflix está produzindo uma série sobre a enfermeira Ratched, que vai ser vivida pela Sarah Paulson. E a série está sendo produzida por ele, Ryan Murphy. Óbvio, né? Até porque a Sarah Paulson tá no elenco. E agora um filme que o bicho vem de verdade, se é isso que vocês queriam. Nesse caso é uma indicação dupla, já que na Prime Video tem as duas versões, a recente e a antiga. A antiga é infinitamente melhor, fica a dica. Suspiria. Nesse terrorzinho maroto a gente acompanha a Suzy, que é uma bailarina americana que vai para uma academia de balé muito prestigiada de Berlim. Só que ela chega bem no momento em que a personagem da Chloe Grace Moretz desaparece misteriosamente. E a Suzy acaba evoluindo muito com a orientação da Madame Blanc e faz amizade com a Sarah, que também é uma dançarina da academia. E tanto a Suzy quanto a Sarah compartilham da suspeita que tem um bagulho muito louco e obscuro acontecendo lá, sinistro. E assim, se você já viu esse filme e odiou, dá uma chance pro clássico do Dario Argento, que é bem melhor, como eu falei. Na verdade, a única ou a melhor coisa do remake é a Tilda Swinton. Aliás, as cenas que eu passei antes, quando eu tava falando, eram da versão de 2018, só que quando eu começar a falar agora, eu vou passar de 77. Esse filme marcou época por ser à frente de seu tempo, num ponto de vista de violência estilizada. Mas ao mesmo tempo, Dario Argento se mostrou muito acima da média para filmes de terror daquela época. Porque às vezes pode parecer que a violência desvirtua um pouco o envolvimento da trama, mas é notável que o filme tem um enredo bem coeso quando ele aborda o mistério e a ligação entre as personagens. E isso falta na versão de 2018, que às vezes parece que se esforça demais para tentar ser único e estiloso, o que já era um feito da versão clássica. Mas eu reconheço que o remake tem bons momentos quando ele tenta desvirtuar da versão anterior. O problema é que isso também prejudica o filme. Então, ao mesmo tempo em que busca uma identidade mais particular e acaba revelando alguns momentos intensos, não alcança o mesmo brilho da versão antiga. E eu não tô dizendo que a história é diferente, mas o modo como a história é contada é muito diferente para um filme que já era único. Então, se você ainda não viu e tem preconceito com o filme antigo, assiste o de 2018. E se você já viu o de 2018 e odiou, dá uma chance pro antigo de 77. O próximo filme da lista é uma novidade exclusiva e inesperada da Prime Video, que aliás comprou os direitos de distribuição, que é ele, A Vastidão da Noite. No filme a gente acompanha dois amigos adolescentes que são obcecados pelo rádio, só que aos poucos eles descobrem uma frequência misteriosa de ondas aéreas, que pode pôr em risco o mundo inteiro. Esse filme, apesar de ter uma composição densa na narrativa, tem um apelo muito mais independente e simplista. Geralmente, filmes com a temática de ficção científica abordam um lado mais exorbitante do gênero. Então é importante especificar que, apesar do tema da ufologia, esse filme é sobre o fator humano presente na investigação do desconhecido. E esse aspecto
aspecto funciona perfeitamente porque a gente está na ótica de dois protagonistas curiosos, que mesmo não deixando de ter medo desse desconhecido, se responsabilizam pela busca do esclarecimento do que pode estar acontecendo. O filme tem consciência do baixo orçamento e se aproveita muito bem disso, porque essa consciência das limitações de produção força o diretor a focar no suspense muito mais contínuo, que não se dá a liberdade de ser interrompido. E é incrível como esse mesmo suspense é guiado por diálogos. E aqui volta a importância da ótima interpretação dos atores, que embora sejam desconhecidos, não ficam pra trás não. Tudo bem, o filme demora um pouco a engatar se você não se esforça o mínimo pra se imergir no enredo, que por mais que não seja nem um pouco complexo, é cuidadoso demais pra não soar desnecessariamente expositivo. E é isso que eu tô falando, esse filme não é o tipo de filme passatempo que você pode assistir enquanto faz abdominal na sala. E não por uma questão de entendimento ou complexidade, mas porque se você não embarca na proposta do enredo, o filme periga de ser tedioso pra você, o que definitivamente ele não é. Pelo contrário, acaba sendo um estudo de homenagem aos filmes mais expressivos do gênero da ficção científica e todo o contexto histórico do filme que se passa durante a Guerra Fria, mas precisamente lá no início da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, no final da década de 50. É importante para justificar a falta de costume cultural sobre ufologia. Então acho que esse filme não seria tão intrigante no auge da era digital, por exemplo, já que o acesso à informação hoje em dia é rápido demais. Inclusive tem dois monólogos nesse filme que vão te causar calafrios com certeza. Aliás, um deles a pessoa nem tá aparecendo em cena. Eu falei que não é um filme para você assistir enquanto faz abdominal, mas também não vai assistir morrendo de sono. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado das dicas de hoje. Comenta aqui embaixo qual você se interessou, qual já assistiu. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal para mais vídeos diários do Holandês Voador. É isso aí, valeu!